pés, seu caminhar. Raquel e eu estávamos sentadas numa escadaria desgastada pelo tempo, que levava a uma praia maravilhosa. Nós estávamos sentadas na primeira fila, enquanto o sol da manhã abria os seus braços sobre o horizonte. Ela estava magoada, eu estava amorosamente tentando curá-la daquela mágoa. A brisa era salgada, o oceano era salgado. E eu estava ali tentando ser uma amiga sal da terra. É difícil superar essa combinação quando você está doente de alma. A vida de Raquel havia sofrido alguns reveses inesperados. Permita-me dizer isso em outras palavras. Não se tratava de sua vida ter sofrido alguns reveses inesperados, como se ela nada tivesse feito para evitá-los. Ela havia se desviado do caminho de Deus e por isso havia sofrido alguns reveses inesperados. Ela havia cedido a uma tentação sexual e, como resultado, perdeu o seu casamento, a confiança dos filhos e muitos dos seus amigos. Na verdade, ela perdeu até mesmo a sua verdadeira identidade. Enquanto estávamos ali sentadas no último degrau da escada, com os dedos nos pés enterrados na areia fria, nós olhávamos para aquele mar de cristal e para aquela praia maravilhosa. Era como se Jesus estivesse nos falando: paz, acalmai-vos. E o vento e as ondas obedecessem. A areia que tinha sido varrida pela brisa da noite ainda não tinha sido remexida pelos pés de nenhum turista, nem por baldinhos de crianças e tampouco pelas cadeiras dos banhistas. Raquel percebeu a marca de pneus que seguia bem perto da água. Eram 4 sulcos. As suas marcas eram paralelas, sulcos que jamais se desviavam na distância um do outro, até onde os olhos podiam alcançar. Quando um fazia uma curva, todos os outros seguiam-nos unidos. Queria que a vida também fosse assim, sussurrou ela. Assim como? Perguntei eu. Como aquelas marcas de pneu, respondeu ela. Nós e Deus, eu e Deus, como seguido em sincronia, lado a lado, presos um ao outro, movendo-se na mesma direção, ligados, assim simples, perfeitamente alinhados. Nós ficamos em silêncio, olhando para as marcas, sabendo as duas do motivo, porque as marcas dela haviam sido desviado das marcas de Deus. Ela havia se soltado do carro e feito a sua própria trilha. Ela havia voluntariamente retirado-se das mãos de Deus e caminhado para longe dele. A vida cristã é frequentemente comparada a uma caminhada espiritual, porque andamos por fé e não por vista, conforme Paulo encorajou a igreja de Corinto em 2 Coríntios 5, versículo 7. A Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada traduz esse versículo da seguinte forma: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Paulo escreveu aos Gálatas: por isso digo, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Gálatas 5, 16 e 25. Novamente, a Nova Versão Internacional traduz essa mesma palavra deste modo: vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Amo a ideia de andarmos no mesmo passo do Espírito Santo. Que maneira maravilhosa de se viver, andar no mesmo passo e aguardamos sempre o ritmo do Espírito Santo. Ao longo do dia, seu marido enfrenta decisões que determinam se ele caminhará em sintonia com Jesus ou com o mundo. Os passos se transformam em um estilo de vida e um estilo de vida se transforma em um legado. Assim, ao chegar a este último referencial da oração, os pés do seu marido, você estará orando pelos lugares aonde os pés dele o levarem, nesta jornada da vida, pelos atalhos que ele escolher ao longo do caminho, pela forma como ele se mantém em compasso com Deus. O desafio da oração de hoje é orar pelos pés do seu marido, seu caminhar. Agora que já vimos todos os referenciais de oração, é hora de iniciarmos esta incrível aventura de orar pelo seu marido da cabeça aos pés. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Fico muito entusiasmada só de pensar nas coisas tremendas que acontecerão no seu casamento e na vida de seu marido.